A região em pauta, a tribuna. Patrocínio Ecovias. Só Bloco. E Terracom. Realização Grupo Tribuna. Olá, boa noite a todos. Agora sim, eu sou Arminda Augusto, jornalista, gerente de projetos e relações institucionais aqui do Grupo Tribuna, e a gente está dando início ao 5º encontro do projeto A Região em Pauta, um projeto que já está no seu 6º ano de duração, de vigência, e que tem a proposta de debater mês a mês temas que sejam relevantes, que digam respeito a todos os 9 municípios da Baixada Santista. O tema desse encontro, ele é inédito aqui no Região em Pauta. A gente vai falar sobre indústria, com um foco um pouco maior no polo petroquímico de Cubatão, que é o maior polo aqui da Baixada, que é um polo antigo, um polo relevante, um polo que tem uma importância ímpar para a economia aqui da Baixada Santista e também para todo o estado. A gente preparou um vídeo para vocês, para contextualizar um pouco, é um vídeo um pouquinho maior que os anteriores, mas que historia um pouco a importância, a relevância, o nascimento e a duração desse polo que a gente vai debater hoje. Vamos lá? A industrialização da cidade de Cubatão começou com as indústrias pioneiras no setor agrícola, na primeira metade do século XX. Costa Muniz, em 1912, Companhia de Anilinas e Produtos Químicos, em 1916. Na década de 20, começaram as obras da usina da Light e da Companhia Santista de Papel. A construção da Via Anchieta, na década de 40, deu um salto no desenvolvimento industrial da região. Novos empreendimentos chegaram com a refinaria Presidente Bernardes, inaugurada em 1955, a primeira da Petrobras no pós-guerra. Depois, veio também a Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, em 59, e a formação do primeiro polo petroquímico brasileiro, com a instalação de 4 grandes indústrias transnacionais: Union Carbide, Companhia Brasileira de Estireno, Alba e Copebras. Na década de 60, a cidade tinha 18 grandes indústrias, sendo uma refinaria, uma siderúrgica, 7 de fertilizantes e 9 de produtos químicos. Cubatão passou a ser símbolo de progresso, de crescimento econômico, geração de empregos e renda, um modelo para o novo Brasil que surgia, o Brasil progressista. A cidade virou referência nacional. Não faltavam empregos, abertura de novas indústrias, fornecedores e crescente aumento na arrecadação dos cofres públicos municipais, estadual e nacional. Sozinha, a cidade chegou a representar 2% de toda a produção nacional exportada. Junto com o crescimento, vieram também os problemas típicos de uma região que cresce sem freios, com legislação ambiental frágil e sem os recursos da tecnologia e controles sociais. Durante décadas, a imagem de Cubatão ficou fortemente arranhada, dentro e fora do Brasil. Apesar da elevada arrecadação que Cubatão representava para o governo, não era mais possível esconder a situação. Era necessário agir e com urgência. Mas a cidade, que estimulou o desenvolvimento industrial, também correu para buscar soluções. A partir de 1983, o governo convocou a CETESB para fazer uma ação emergencial, implantando um plano de recuperação ambiental. Com o esforço comum do governo, das indústrias e da sociedade, foram realizadas diversas ações simultâneas, com investimentos superiores a 3 bilhões de dólares ao longo de 20 anos para recuperar a cidade. Quando o termo desenvolvimento sustentável ainda não era tão conhecido como hoje, a cidade de Cubatão e seu polo industrial por meio do CIESP criaram a Agenda 21, uma carta de compromissos e metas que vão além da questão ambiental. A Agenda 21 expira este ano, mas pode e deve ser rediscutida e estendida. Recuperada a imagem e o equilíbrio ambiental,
As metas do polo petroquímico de Cubatão hoje são outras e ainda mais desafiadoras. Recuperar sua massa de trabalhadores, ser competitivo dentro e fora do país, atrair outras indústrias de base e também a indústria de transformação. Dados do Data Center Brasil indicam a perda de 5.000 postos de trabalho entre 2010 e 2020, especialmente nas áreas de metalurgia, produtos químicos e petróleo e gás, gerando uma queda de cerca de 200 milhões anuais na massa salarial em circulação no município. Em Cubatão, a indústria responde por 38% da mão de obra empregada e por 52% da massa salarial. Índices muito superiores ao estado, onde o setor industrial abriga 17% do pessoal empregado e 19% da massa salarial. São números expressivos não só para Cubatão, como para toda a Baixada Santista. A Tribuna acompanha essa história de pioneirismo, sucessos, desafios e vitórias desde sempre, com séries de reportagens, eventos e encontros com autoridades. E hoje, em meio à pandemia e todo o impacto que ela representa para a economia, retoma esse debate. A cidade e o polo que tem essa trajetória precisam estar sempre na pauta. A região em pauta, a Tribuna. Patrocínio Ecovias. Só Bloco. E Terracom. Realização Grupo Tribuna. Muito bem, esse foi um vídeo um pouquinho mais longo do que os encontros anteriores, porque a gente precisava historiar um pouco a importância do polo e por que a gente está colocando em debate. Antes de eu convidar as pessoas para entrarem aqui nessa nossa sala virtual, eu quero agradecer bastante aqui ao pessoal do Ciesp Cubatão, o Valmir, o Raul e também ao Ricardo do CID, que ajudaram a construir essa pauta e escolher as pessoas também para que estivessem aqui representando esse tema. Lembrando também que neste encontro a gente não vai ter todo o tempo do mundo para esgotar a pauta, mas domingo que vem a gente publica um caderno especial em que a gente aprofunda um pouco mais os debates, traz outros personagens, outros entrevistados, e a gente consegue alongar um pouco mais esse debate. Agora sim, vou convidar aqui para entrar nessa nossa sala virtual, o Américo Ferreira Neto, ele que é vice-presidente de produção da Uzi Minas e presidente eleito do Ciesp. O Américo assume o comando do Ciesp aí a partir de janeiro de 2022. Quero convidar também o professor Ulisses Ruiz de Gamboa, ele é economista, professor da Mackenzie, pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e convido também o Gustavo Junqueira, que é presidente da Invest São Paulo, uma agência de fomento e atração de investimentos ligado ao governo do estado. E convido também para me ajudar aqui a bater esse papo e a fazer perguntas o editor Leopoldo Figueiredo, editor de Porto e Mar, editor-chefe adjunto aqui do jornal A Tribuna. Então, antes de mais nada, muito obrigada para todos vocês que estão dispondo das vossas agendas para a gente colocar esse tema em pauta. A gente começa, então, com uma fala do Américo, o Américo assume a presidência do Ciesp aí a partir de janeiro, e a gente gostaria que você desse aí um cenário mais sistêmico do polo, as dores, os desafios e também as vantagens, enfim, como é que está essa fotografia atual aí do polo industrial de Cubatão. Américo, boa noite, muito obrigada. Boa noite, Arminda, eu que agradeço o convite e poder estar participando aqui hoje. Quero cumprimentar também ao Gustavo, ao Ulisses e ao próprio Leopoldo, né? E lembrar que essa diretoria do Ciesp, né, tem também como integrantes para esse exercício aí 2022-25 o Raul Elias Pinto e também o Rogério, que fazem parte, então, dessa diretoria que, a partir de janeiro do ano que vem, toma posse e vai conduzir os temas à frente do Ciesp em Cubatão. Bom, eu vou dar aqui, obviamente, alguns destaques, né, como eu falei, em temas que eu considero relevantes, falando um pouco do hoje e do futuro aí do polo de Cubatão, né? Então, como você disse,
e o vídeo mostrou, né, o polo ele é estratégico para a economia de São Paulo e principalmente protagonista aí, né, no contexto regional. São mais de 25 indústrias hoje instaladas aí no polo de Cubatão, especialmente o setor siderúrgico, petroquímico, químico, logístico, fertilizantes e energia, né, gerando aí quase 10 mil empregos diretos e outros 10 mil que dependem, obviamente, ou que estão correlacionados a esses 10 mil empregos. São mais de 250 milhões de impostos e o impacto social que o polo de Cubatão traz à região, ele ficou bem evidente aí nas contribuições que foram dadas por todas as empresas do polo nesse momento que estamos vivendo da pandemia, né? Um momento que nos trouxe muitas incertezas, mas obviamente a superação de muitos desafios e exemplos para que a gente possa tornar realidade essa retomada e o protagonismo do polo de Cubatão, né? Nós acreditamos também muito no avanço da vacinação no estado de São Paulo e no próprio Brasil e na região da Baixada Santista, para que isso possa alavancar a força de trabalho, né? Muitos foram os momentos em que as indústrias do polo de Cubatão implementaram ações, né, visando atender aí a condições sanitárias, e a vacinação segue firme, proporcionando aí a força de trabalho dentro das unidades, né? Eu acho que a gente tem que, pensando na atividade econômica, em tudo que está acontecendo, eu acho que, Armindo, o maior destaque que a gente poderia ver é a capacidade de resiliência da economia brasileira, ou até mesmo dizer de resistência da economia brasileira, que está atravessando, como todo mundo sabe, uma situação bastante complicada com a pandemia, e em decorrência da pandemia, uma crise econômica, né, que foi mais aguda no ano passado, quando as medidas de isolamento social também atingiram seu ápice. E, na verdade, o que a gente tem assistido no final do ano passado e principalmente nos primeiros meses desse ano, até maio, e também no caso da indústria, é uma recuperação até certo ponto surpreendente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, debatendo essa que é uma região de destaque do Brasil, né? Acho que, como foi colocado no vídeo, sem dúvida alguma, eu diria que todos aqueles que estão conectados na economia, conectados no desenvolvimento do Brasil, sabem e conhecem Cubatão. Então, nós estamos falando de algo que realmente é uma referência no Brasil. E se você trabalha no setor petroquímico ou de siderurgia, também, com certeza, tem conhecimento e sabe sobre Cubatão. E é isso que Cubatão fez. Ele conseguiu se transformar de uma geração, de uma cidade que tinha uma geração enorme de poluentes, e introduzir tecnologias fazendo uma grande transformação das indústrias que estão localizadas aí no polo de Cubatão. Se nós pensarmos em termos de inovação, que é um tema, uma outra palavra que aparece muito hoje nos nossos debates, com certeza vocês, na Baixada Santista, deveriam, sem dúvida alguma, serem colocados como destaque. Você pegar todo o trabalho de construção do sistema Imigrantes Anchieta é uma obra de arte que poucos países do mundo têm. Tem avanços que precisam ser feitos, né? Eu acho que na parte de aeroportos é uma deficiência que precisa, sem dúvida alguma, ser endereçada, sob o ponto de vista do turismo, mas também sob o ponto de vista de negócio. Minha pergunta vai para o presidente eleito do CIESP Cubatão, o Américo. A gente tem visto, como foi destacado no próprio vídeo, também na própria fala do professor Ulisses, a recuperação da economia brasileira, o agronegócio pujante, impulsionando esse PIB de 5%, 5,5% previsto para esse de 2021. Entretanto, o setor industrial ele tem sofrido nas últimas crises duramente. E se a gente analisar o setor industrial aqui da Baixada Santista, o polo de Cubatão, esse impacto é ainda maior. Américo, você vê condições de recuperação do polo de Cubatão? E aí eu incluo outras duas perguntas. Essa recuperação depende do quê? E quando a gente fala de uma recuperação do polo de Cubatão, a gente também fala de uma
de uma nova geração de empregos ou devido a uma evolução tecnológica, esses empregos que foram perdidos nos últimos anos, eles dificilmente retornam aqui para a região? Eu acredito que o nível de competitividade, de automação e inovação, ela pode, por um lado, eliminar alguns postos de trabalho, mas abrem outras oportunidades, né? Nós estamos falando aqui em gerar empregos, não necessariamente aqueles que tínhamos, mas gerar empregos para que possam atender a demanda atual. E eu vejo a indústria pujante, eu vejo a indústria atual, né, uma indústria que busca atualização tecnológica, que busca investimento, porque a gente fala do agronegócio, mas a indústria está presente no agronegócio, né? Nós temos setores dentro do polo de Cubatão, como a indústria de base e alimentando outras indústrias de transformação, e aí aproveito já para fazer um link, eu acho que essas indústrias de transformação deveriam estar dentro do polo de Cubatão, mas não temos todas dentro do polo de Cubatão, né? E assim, os produtos que saem das indústrias de base do polo vão suprir, né, ou carregar uma cadeia fora da região da Baixada, mas o setor do agronegócio, né? Então, com máquinas e equipamentos, setor metal mecânico, o próprio petroquímico, químico, fertilizantes. Então, acho que a indústria está contida no agronegócio, né? Eu vejo que o que nós precisamos, aí, terminando aqui e entrando aí na última parte da sua pergunta, né? O que nós precisamos apostar no polo de Cubatão primeiro, reconhecer quais são as oportunidades que temos, né? Então, divulgamos aí, dentro do CIESP, na Baixada Santista, em próprio Cubatão, por vários momentos aí, os 11 motivos que levariam a estarmos aproveitando as oportunidades do polo de Cubatão, né, o polo industrial de Cubatão. Então, nós temos motivos que nos levam a acreditar, e alguns deles já foram citados aqui, questões ambientais, proximidade com o porto, questões logísticas, o próprio sistema Anchieta Imigrantes, que o Gustavo comentou muito bem aí, que nos liga ao principal player da América Latina. Então, eu acredito que essas são as condições que nós deveríamos explorar, né? Aproveitar o que temos de recurso hoje na Baixada e, obviamente, fomentando com as indústrias de transformação outros segmentos ou outras necessidades que iam surgir. O que a Invest São Paulo tem feito primeiro, divulgado o estado de São Paulo como um todo. Se nós olharmos como o Brasil se apresenta, poucas vezes você vê um recorte do estado de São Paulo ou de qualquer outro estado. Então, esse é um primeiro papel que a gente tem feito com os escritórios internacionais, por exemplo, mostrando aonde São Paulo se diferencia do Brasil e dos demais estados, mostrando as nossas vantagens aí competitivas e comparativas. Agora, a gente entra num segundo nível de recorte. Uma vez já apresentado São Paulo, a gente começa a mostrar as regiões, né? Como essas regiões estão vocacionadas e como nós devemos, que tipo de investimento deve ser atraído para cada um desses lugares. E esse é um trabalho conjunto, né? Por isso que esse plano de investimento da Baixada Santista foi feito em conjunto com o grupo todo de empresários aí da Baixada, para que a gente não reinventasse a roda. O grande problema é você vir com uma visão de 10 mil pés e querer impor a uma região que tem todas as suas particularidades, os seus desafios, que se fosse fácil já teria sido feito, querer impor uma dinâmica teórica, um plano de investimentos teórico. Tem que ser feito à luz das circunstâncias com que essa região existe. Então, o trabalho da Invest a partir desse plano de desenvolvimento, esse plano de atração de investimentos, apresentar isso para os investidores. E aí é que a gente tem feito um trabalho bastante internacional. Nacionalmente, esse trabalho ele já muitas vezes feito pelo próprio setor privado, dentro do setor financeiro, dentro das próprias empresas, por isso tem tido investimentos aí, mas como o Américo colocou, nós não podemos olhar a região e o desenvolvimento através do espelho retrovisor. Nós vamos ter que olhar através do para-brisa. Voltando um pouco à questão da relação entre porto e entre indústria, você vê hoje o setor industrial aproveitando o potencial do Porto de Santos, porque mesmo a questão da infraestrutura, a gente está falando de um polo industrial aqui de Cubatão e o porto, que são bem servidos por ferrovia, por rodovia.
tem uma demanda crescente, ok, tem a necessidade de melhorias, tanto de ferrovia quanto de rodovia, sim. Um dos grandes projetos previstos aí no governo do estado é uma nova ligação rodoviária entre o Planalto e o Porto de Santos, ok? Mas, assim, também colocar, acho que toda a responsabilidade no setor público, talvez não me parece muito justo. O setor privado, o ente privado, ele está sabendo aproveitar essas oportunidades? E se não está, o que está faltando? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que sim, eu acredito que o setor privado tem olhado, tem alguns projetos que têm sido feitos ao longo do tempo, tem projetos que foram feitos, mas foram parados por circunstâncias diversas, né, que poderiam ter sido feitos diferentes. Essa questão, por exemplo, de toda a parte do retroporto, a pera aí da nova ferroviária foi feita, essa questão da regasificação também é um novo projeto grande. Acho que tem algumas coisas que estão acontecendo. Fábricas novas aí, nós temos um desafio ambiental, né? Eu acho que essa é um tema que precisa ser tratado de uma maneira, de um plano plurianual, onde tenha que ser baseado num plano diretor para desenvolvimento de novas áreas, né? Américo, muito se falou aqui de indústria de transformação, né? A sua fala inicial foi nesse sentido, o próprio vídeo falava sobre isso. Tendo como cenário, né, a transformação da indústria, novos produtos, novos players, que tipo de indústria de transformação você acha que o polo está habilitado a receber? Considerando tudo isso que foi dito aqui, logística, infraestrutura, proximidade com o porto e até a produção de matéria-prima, né, própria aqui da indústria de base de Cubatão. Objetivamente, que tipo de produto, que tipo de indústria teria interesse em se instalar aqui no polo? Bom, ainda sendo objetivo aí, todos aqueles que usam aço como base, produtos petroquímicos, os fertilizantes, poderiam se instalar no polo de Cubatão, obviamente, né? Agora, acrescentando um pouco mais na resposta, né, quando a gente pensa no ente público, né, ou na estrutura que tem que ser criada para suportar esse crescimento da indústria de transformação, da própria indústria de base, falando em investimentos, ou na carteira ambiental, né, porque não podemos esquecer que o ESG é a questão meio ambiente, a questão social e a governança corporativa, né, que o Gustavo citou na fala dele. Então, não estamos falando só do meio ambiente, e o ESG não veio para travar as oportunidades, ele veio para dar oportunidades, né, linkar os temas ambientais com a sociedade, com governança corporativa. Mas, voltando à questão, eu entendo que o primeiro passo que nós deveríamos fazer, né, primeiro, é explorar aquilo que temos de bom dentro do polo de Cubatão. Então, se conhecermos, né, todos os produtos e serviços que podemos ter a partir do polo, a primeira sinergia entre as indústrias do polo, que é o que o CIESP vem conduzindo dentro do CONDES, dentro da Prefeitura de Cubatão, ao longo desses tempos. Pensarmos, né, como disse o Gustavo, quais são as carteiras de investimento dessas indústrias, né? O que pensam essas indústrias no médio e longo prazo? Como que elas vão estar inseridas nessa retomada da indústria no cenário regional, estadual e nacional? É com essa carteira que nós vamos ter identificada todas as oportunidades, alinhado com os principais players aí do polo de Cubatão, explorando recursos que já temos, porque nós estamos falando muito do Porto de Santos, mas nós temos a Usiminas dentro do polo de Cubatão, que tem um porto privativo, com 5 berços de atracação, que hoje operam com 2, porque o produto siderúrgico que é feito cabotagem, né? A Usiminas prioritariamente atende o mercado interno. Então, o que é usado para cabotagem ou para recebimento de insumo, né? Hoje a Usiminas em Cubatão, ela parte da placa, né? Então já não tem mais a metalurgia primária para a fabricação do gusa e do aço, como recebimento de carvões, de minérios. Então, hoje o porto da Usiminas opera com recebimento de placa e cabotagem de produto acabado. Se nós estivéssemos explorando, como faz a Petrocoque, dentro do polo de Cubatão, usando a Usiminas para poder comercializar o seu CVP, né, o Coque Verde Petróleo, então nós temos oportunidades dentro do próprio polo. Com uma agenda robusta e conhecendo quais são
as demandas de cada uma das 25 empresas que compõem o Polo de Cubatão, é que nós vamos conseguir sentar com o setor público, sentar com o próprio setor privado, colocar de maneira muito clara o que esse planejamento visa buscar e trazer as indústrias de transformação. Foi assim que outros polos ao longo do Brasil fizeram, né? Principalmente aqueles que estão posicionados perto da região portuária. De novo, temos o Porto de Santos, óbvio, o maior porto da América Latina, mas temos o Porto das Minas, que está subutilizado e nós podemos utilizar o Porto das Minas. Então, existem várias possibilidades, Arminda, sendo objetivo de novo na resposta. Eu acho que o setor do aço pode trazer muita indústria de transformação para o Polo de Cubatão, o químico e o petroquímico principalmente, né? Falando de combustíveis, plásticos e derivados, que o que a gente no passado chamava de resíduo, hoje nós chamamos de coproduto. Esses coprodutos estão todos eles catalogados dentro do CIESP por segmento. Então, o que acaba sendo um coproduto, né, ou antigo resíduo de algumas empresas, é matéria-prima para outras. E aí estão as soluções das indústrias de transformação. Então, é conhecer um pouco mais isso, né, divulgar esse potencial do Polo de Cubatão, e aí sim, com planejamento estratégico, organizado, de médio e longo prazo, com o apoio do setor público e do próprio setor privado, construir uma agenda que respeite a questão ambiental, social e de governança corporativa, mas que pense no crescimento da cidade de Cubatão, da Baixada Santista, do próprio Polo, porque com isso nós vamos gerar emprego, nós vamos melhorar a renda, nós vamos fomentar a educação, porque todas essas universidades que aí estão no Polo, todos os colégios técnicos, o próprio Senai, que já foi citado várias vezes aqui, enfim, acho que esse é um pouco do pensamento que eu tenho como diretor do CIESP, esse é o pensamento que nós devemos ter, discutindo aqui hoje, nessa região em pauta, o polo industrial, para que a gente seja objetivo. Nós temos que ser pragmáticos, cirúrgicos e objetivos. Nós temos que definir, dentro desse planejamento, né, ou elencar dentro desse planejamento, quais são os principais pontos, e aí trabalharmos nessas indústrias de transformação. Acho que seria isso, Arminda. A região em pauta, a tribuna. Patrocínio Ecovias. Só Bloco e Terracom. Realização Grupo Tribuna.